Olá pessoal, nesse vídeo quero falar um pouco com vocês sobre fluxo de caixa e por que essa crise que a gente está vivendo pode ajudar a confundir você ainda mais com relação a como administrar o seu dinheiro e que conclusões tirar em relação ao resultado que o seu negócio vem gerando. Então eu vou citar aqui um exemplo de uma situação que independe do momento, ela pode acontecer durante a crise ou antes de uma crise, mas só para a gente entender o ponto que eu quero chegar. Imagina você que dentro do seu negócio, você no mês atual, mês de maio, ok? Você trabalhou muito bem. Não vamos pensar em maio de 2020, vamos pensar em maio de qualquer outro ano, quem sabe 2019, por exemplo. E nesse mês a sua empresa prestou bastante serviço, houve muita demanda, né, pelas suas soluções, talvez pelos seus produtos, você atendeu muitos clientes, você foi elogiado, você trabalhou bem todos os dias, né, o volume de negócios gerados, né, foi bastante, você trabalhou praticamente com 100% da sua capacidade de geração de negócios, tá bom? Só para a gente ter uma ideia aqui, a sua empresa, vamos considerar que ela tem aí em torno de 10 funcionários e, em média, ela fatura o equivalente a R$100 mil por mês, variando um pouco de um mês para o outro, mas, em média, R$100 mil. Só para a gente ter ideia assim, da ordem de grandeza da qual a gente está falando. Então, nesse mês de maio, você, né, teve todo esse resultado, você, ao longo dos dias, você ia tendo uma sensação de que as coisas estavam indo muito bem, né? Você ia trabalhar com vontade, né, com animação e tal. Acontece que no final do mês, mesmo que você não tenha costume de fazer assim, uma grande análise financeira, o fato é que no final do mês, né, de maio, que nós estamos falando, você foi olhar a sua conta bancária e aí você acabou descobrindo o seguinte, né, que no mês de maio você teve 80 mil, ou melhor, 70 mil em dinheiros recebidos. Então foi isso que entrou na sua conta, no seu caixa, ao longo daquele mês que você achou que tinha sido tão bom, e saíram 80 mil reais do seu caixa. Ok? Consequentemente, você teve um prejuízo de 10 mil. Estamos juntos até aqui? Mas lembra que a tua empresa é uma empresa que, em média, fatura 100 mil por mês. Então, de cara, esse resultado, né, esses 70 mil de créditos já te geraram assim um certo desconforto, porque está abaixo da média, né? Então, no mês de maio, você ao final do mês, você acaba ficando um confuso, porque você tinha trabalhado bem, mas na hora que você olha para a tua conta, você não vê a cor do dinheiro, né? E por que isso acontece muitas das vezes? Porque existe uma diferença entre aquele resultado que você apura pelo caixa e o resultado que você apura pela competência. O que é a competência? Isso não tem nada a ver com um conceito contábil, né? Embora isso realmente venha também da contabilidade. Mas o que tem a ver aqui, gente, é a gente entender o fato gerador das coisas, a origem, relação de causa e efeito. Sem relação de causa e efeito, eu não consigo administrar nenhum negócio, nem mesmo uma carrocinha de pipoca. Então, qual é o ponto aqui? Você, dependendo do seu negócio, e a maioria dos negócios é assim, você trabalha hoje para receber amanhã, para receber no futuro. Em alguns negócios, você recebe 60 dias, 90 dias, né, ou até mais, depois do dia que você de fato trabalhou. Então, o dinheiro que eu recebo hoje, em maio, não é o dinheiro pelo trabalho de hoje. Provavelmente é o dinheiro pelo trabalho que eu fiz em abril, ou em alguns casos, o trabalho que eu já fiz em janeiro. Percebe? Isso gera uma dessincronia entre a data em que eu produzo um bem, ou produzo um serviço, ou entrego para o cliente esse bem ou serviço, e a data que de fato eu recebo dinheiro por esse produto ou serviço no meu caixa. E a mesma coisa acontece na compra de insumos junto aos seus fornecedores. É possível que você utilize hoje um insumo, né, que você comprou já há meses atrás, ou o contrário, eu posso estar utilizando um insumo hoje, pelo qual eu só vou pagar no mês que vem ou lá no futuro. Então, essa dessincronia entre causa e efeito, ela gera uma confusão para o empresário. E a única maneira de eu resolver isso é eu ter pelo menos 2 regimes de apuração do resultado. Eu preciso apurar o caixa, mas eu também preciso apurar a competência. E é lembrar o seguinte, que naquele mês de maio, né, eu deveria medir o meu resultado não apenas pelo quanto que entrou de 70 mil, até porque esses 70 mil, como eu já disse, não foram produzidos em maio. Provavelmente a maior parte foi produzida antes. Mas em maio eu posso medir a minha produção pelo número de peças que eu fabriquei, pelo número de atendimentos que eu realizei, pelo número de clientes que eu entreguei, pelo número de horas que eu empenhei. Enfim, eu preciso criar indicadores,
né? Eu preciso criar uma outra forma para medir e aí sim eu consigo saber se eu tive lucro. Lucro é a minha medição pelo resultado da competência, pelo que eu produzi menos o que eu consumi, independente se eu paguei ou não, independente se o cliente me pagou ou não, independente se o fornecedor também já me cobrou ou não. E aí, se eu faço dessa forma, eu começo a entender um pouco melhor como as coisas funcionam. Porque o fato é que nesse mês de maio, né, vamos supor aí que o teu negócio é uma clínica odontológica, né? Poderia ser outro negócio, mas só para a gente entender. Você nesse mês de maio, que havia sido tão movimentado, a verdade é que os produtos, né, serviços de maior valor agregado, você vendeu parcelado. Você vendeu para receber em 3 vezes, 6 vezes, 12 vezes. E aí, a não ser que você queira antecipar, né, esse recebimento, o que você só consegue fazer se tiver vendido pelo cartão de crédito, a não ser que você queira antecipar esse recebimento pagando altos juros, o fato é que você vai ter que esperar pingar cada parcela cada mês. Caso você não tenha vendido no cartão, caso tenha vendido no boleto, aí realmente você só tem a opção mesmo de esperar os meses irem pingando. Então o fato é que o resultado de maio não será visto em maio, será visto gradativamente nos próximos meses. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema necessariamente você vender a prazo. O problema não é esse, gente. O problema é que quem compra a prazo e vende a prazo está adicionando, né, inevitavelmente, uma complexidade a mais na gestão financeira do negócio. Não só a financeira, né, a gestão como um todo. Porque o que você olhar de resultado no teu financeiro, você vai acabar levando como verdade, né, para tomada de decisão para o negócio como um todo. Tomada de decisão no marketing, tomada de decisão na gestão de pessoas, tomada de decisão estratégica em relação ao rumo do negócio, né, como um todo. Então, perceba que esse ponto é dramático. Se você não compreende claramente essa diferença entre caixa e competência, né, digamos que em maio você tenha produzido lá o equivalente a R$130 mil, ou seja, tua empresa fatura em média 100, lembra? Só para a gente ter um parâmetro de média. Então esse mês você de fato produziu, que o conceito de produção é diferente do conceito de recebimento, você produziu 30% acima da tua média. Então assim, o teu feeling estava correto em achar que maio tinha sido um baita de um mês. Você fez 30% a mais do que você normalmente faz. Você recebeu 30% a mais de cliente do que você normalmente recebe. Você se sentiu 30% mais cansado do que realmente você recebe. Só que esses 130 de maio, eles meio que foram virtuais. Você não vê no banco naquele mês. Repito, mesmo quem não faz gestão financeira de maneira mínima, né, mesmo quem não faz uma planilha para apurar o seu resultado no final de cada mês, sabe ver saldo bancário. Então, ter um prejuízo de 10 mil, que foi o que aconteceu em maio, significa o seguinte, olha, se você começou o mês com, sei lá, 15 mil reais na conta, quando acabar o mês vai ter 5 mil reais na conta. Então, diminuiu. E isso qualquer um sabe ver. Esse é o problema, né? Agora, essa avaliação, embora eu tenha certeza que todos vocês que estão me assistindo têm condição de acompanhar essa avaliação e vão compreender a lógica por trás dela, apesar disso, né, enquanto você não assiste um vídeo como esse, enquanto ninguém como eu aqui está te ajudando a dar esse clique, enquanto você não vê essa explicação, você pode estar vivendo na sombra, vivendo, né, até mesmo na escuridão dessa interpretação. E interpretar os números de maneira equivocada é ainda pior e mais nocivo aos negócios do que não fazer nenhum tipo de interpretação. Por quê? Quem não faz interpretação acaba não tomando nenhuma decisão, né? Quem faz uma interpretação errada tende a tomar uma decisão errada que vai na direção oposta. Porque imagina o seguinte, ao acabar o mês de maio, você como empresário, vendo esse resultado na conta, você inconscientemente ou conscientemente, você vai chegar à seguinte conclusão: estou fazendo alguma coisa errada. Estou fazendo errado, porque trabalhei bem, ou achei que tinha trabalhado bem, não vi o dinheiro. Então o que eu vou fazer? A partir de junho, aí olha que loucura. A partir de junho eu vou mudar as minhas práticas. Aquilo que eu estava fazendo A, agora eu vou fazer B. Eu vou mudar minha forma de atender o cliente, eu vou mudar meus preços, eu vou mudar, sei lá, minha política de pagamento. Eu vou mudar meus fornecedores, eu vou trabalhar com insumo de outra marca. Enfim, eu começo a mudar aspectos importantes do negócio, que vão influenciar, inclusive, a percepção que o cliente tem sobre mim. Vão influenciar, né, a geração de valor do negócio.
né, vão influenciar o meu fluxo de caixa do próximo mês. Né? Só que, na verdade, o que menos interessa como interpretação de resultado imediato é o fluxo de caixa. Porque o meu caixa agora de junho, tá, ele pode ser, inclusive, um caixa muito melhor. Pode acontecer o seguinte, em junho, tá, eu recebo 110 mil, não porque eu produzi bem em junho, mas simplesmente porque vai ver vários dos atendimentos de maio, vários dos produtos vendidos em maio, enfim. Eu tinha dado o exemplo de uma clínica, mas agora vamos esquecer a clínica, vamos pensar em outro tipo de negócio. Tá? Esses bens ou serviços produzidos em maio, digamos que parte dele, uma boa parte, acabou ficando para receber em junho. Né? Então, em junho eu até produzi menos. Vamos dizer que em junho eu produzi 80 mil. Mas acabou entrando no caixa 110. E o meu nível de despesa, vamos dizer que tenha sido igual. Só para não adicionar mais uma complexidade aqui. Então, ora, 110 positivo com 80 negativo vai me gerar 30 positivo. Então, comparando o resultado em termos de fluxo de caixa de maio com junho, junho foi muito melhor. Então, inconscientemente ou conscientemente, você vai olhar para cá e você vai falar, não, junho é que eu trabalhei fazendo a coisa certa. Sendo que você mudou, né, qualidade do produto, você mudou forma de atender o cliente, você mudou seus insumos, enfim. Você fez mudanças que, né, só para a gente embarcar aqui na hipótese, você fez mudanças que, na verdade, desagradam o seu cliente. Você fez mudanças que contribuem para produzir menos, né? A gente pode até olhar para cá, ó. Em vez de produzir 130, eu produzi 80. Atendi menos gente. O que eu comecei a fazer no início do mês desagradou tanto que os clientes nem voltaram para as semanas seguintes do mês. Então, produzi menos. Só que você não está olhando para cá. Você hoje não tem nenhum indicador para medir a produção. E entenda, cada empresa vai ter que dar o teu jeito de medir essa produção. Não é necessariamente o número de notas fiscais emitidas. Você vai ter que criar aí um indicador. Isso precisa ser olhado caso a caso. Mas o fato é que você, inconscientemente, e na maioria dos casos isso ocorre de maneira inconsciente mesmo, você vai achar que junho é que você fez a prática correta. E aí você vai adotar essa conduta para os meses seguintes. Você vai adotar essa conduta para julho. Aí pode acontecer de julho que você também não produz tão bem assim, vamos dizer que em julho você fica na média. Tá? O que é na média? Na média é produzir 100. Ok? Só que em julho, lembrando que você ainda tem o rescaldo da produção de maio, você mais uma vez, você tem um bom recebimento. Tá? Vamos botar um recebimento de 110 também, mas reflexo de maio. Vamos dizer que a despesa em julho até diminuiu. Por quê? Porque para produzir maio, vamos considerar que muitos dos insumos aqui você até pagou à vista, né? Então já não está mais pagando aqui por esse insumo. E você produziu pouco em junho, também não teve que repor tanta coisa. Então pode acontecer de aqui em julho você ter esse resultado. E aí, mais uma vez, você vai ficar animado. Você vai dizer, porra, tá vendo? Realmente em junho eu estava fazendo correto. Só que a tua produção não está melhor. Né? Eu botei aqui 100, mas aqui podia ser até menos. E por aí vai. Então, você não consegue interpretar o resultado de um negócio olhando só para o caixa. Você tem que olhar o caixa e você tem que olhar a competência. A mesma coisa pode estar acontecendo, ou pode ter acontecido agora nessa quarentena. Você que parou de trabalhar em março, ou alguns pararam de trabalhar início de abril, né, dependendo do seu ramo, você possivelmente, né, se você vende a prazo e também recebe a prazo do seu cliente, você foi para casa e continua recebendo dinheiro. Principalmente quem vende muito parcelado, porque continua recebendo durante vários meses depois de parar de trabalhar. Né? Só que qual é o problema? Né? O problema é que quando você voltar ao trabalho agora, espero que seja logo, 2 meses depois de estar parado, 3 meses depois de estar parado, você vai começar a produzir, vai continuar vendendo parcelado, e aí não recebe hoje. E também não tem mais nada para receber, porque o que tinha para receber, né, você já consumiu. Você ficou 2 meses parado. Então vai gerar um buraco no seu caixa. Buraco esse que vai fazer você se dar conta do quanto você necessita de capital de giro, né? Que é o X da questão por trás disso tudo. Né? Quando você vende a prazo, você na verdade está dando
um crédito para o seu cliente. Você precisa ter esse dinheiro inicialmente, caso contrário, você não tem condição de oferecer esse prazo, né? Alguém precisa ser responsável por esse risco financeiro, né? Não só o risco, mas assim, essa disponibilidade financeira. Então só pode dar prazo, só pode dar crédito quem tem o recurso para dar, né? Você não pode dar o que você não tem. Então, essa dessincronia, que é o assunto do vídeo, entre caixa e competência te leva a conclusões extremamente erradas, né? Na verdade, contrárias em relação ao que está acontecendo no seu negócio. Então eu te convido a verificar o seguinte: será que você, agora, ao longo de abril e maio, você ainda está recebendo créditos de trabalhos já realizados antes da pandemia? Talvez em março, talvez trabalhos realizados em fevereiro. Cuidado, porque você pode estar tendo uma impressão de que a sua empresa não está tão mal. Ah, minha empresa está aguentando o tranco. Sim, mas quando você retomar, todos os créditos que você tinha, eles já foram consumidos. Aí é como se você estivesse recomeçando praticamente do zero. O normal, num mês da sua empresa, é você recebe hoje pelo que fez no passado, né? E aquilo que eu fizer hoje, eu vou receber no futuro. Quando você deu essa brecada, você gerou aí uma freada brusca, um desalinhamento. E ao retomar a atividade, esse dinheiro, né, esse hiato, esse lapso, essa interrupção, essa bolha de ar na tua tubulação, ela vai fazer aí um estrago danado. Então, verifica isso para que você tenha o menor impacto possível, e se tudo que eu falei não se aplica exatamente à realidade do seu negócio, pelo menos que tenha servido para expandir um pouco mais o conceito que você tem sobre a tua gestão financeira, tá certo? Eu sou o Bernardo e a gente se vê no próximo vídeo.